Olá, meus caros, React aqui no Vasculhando Tudo por Bruno G. Nessa edição nós vamos falar de uma temática um pouco polêmica e até para quem não conhece muito, cômica. Mas fato é que no contexto que se insere essa temática, ela não só vira cômica, mas também ela pode ser assim taxada à prática pelo sujeito que fez isto de translocada ou de enlouquecida. Bora lá conferir isto acerca das glossolálias, línguas estranhas, mas num contexto totalmente diferente e fora do recinto da igreja. Vamos lá. Nós falamos da 16ª Subdivisão Policial, onde uma pessoa acabou sendo conduzida pela Polícia Militar. O cidadão que se intitula Jesus Cristo. É isso mesmo? Uma vez estivemos na terra como pobre. Uri xare xararás, como andarilho, serega xare caramassarás. Só que agora viemos buscar os que são nossos. Uri xará xarás, eu matarei aqueles que são de Satanás. Eu mesmo que estou aparecendo agora matarei. Uri xaragabás, para mim não existe polícia. Uri massuriri xarabás, pode se levantar o mundo inteiro contra mim. Toda a legião de demônios. Uri caxaracaçás. Hoje vocês vão ver lá dentro da cadeia lá o que eu vou fazer com vocês, Legião. Hoje nós vamos brincar lá dentro. Espera tudo lá. O que significa tudo isso que você falou? Tudo isso eu estou traduzindo. O que eu estou falando, estou traduzindo. Não, mas o que significa? Você falou tudo em termos aí, em códigos aí, ninguém vai entender nada. Então, essa é a língua de Javá, nosso Deus. Você é Deus. Eu sou Zeus, luz, para salvar aqueles que creem no meu nome. Por que você foi detido, foi conduzido aqui para a delegacia? Porque Deus mandou eu subir lá e me vestir para ficar bonito, né? E comprar umas pratas, uns ouros, jogar no pescoço. Você entrou na loja e estava vestindo algumas roupas, é isso? Aí o pessoal ligou para a polícia. Era xaramassorias. Ligaram para a polícia e me prenderam. Só que eu tenho 222 milhões na minha conta. Nós temos. Por caçou xaracada. Você ia comprar em dinheiro ou no cartão? Ia comprar no dinheiro. 100 mil reais, vou fazer uma festa. Quanto que ia ficar a sua compra? A minha compra ia ficar 400 reais, ia dar 1.000 reais para cada menina daquela. Vou dar. Para cada menina daquela. Porque a polícia não entendeu e acabou te prendendo. Entendeu? Não é que a polícia não entendeu, é a legião de demônio que encarnou. De caixa na casa. Fez me bater. Só que agora, legião. Vai tirar a caçu xarabá. Agora maçuri parás. Uricaçurianas e xare xarabás. O que é isso? É um ritual? Esse daí trema o inferno inteiro quando o cara machuca carabás, Qual é o teu nome? Luz. Quantos anos você tem, Luz? Eu tenho 17. Você é menor ainda? Sou de menor. Só que agora eu sou de maior já, né? E agora? Agora é viver a vida e salvar aqueles que são nossos, né? Aqueles que não quiserem compromisso comigo eu vou matar. Eu mesmo vou matar. Quem você vai matar? Uricaço de xarabás, aquele que Deus mandar. E não adianta, pode se levantar todos esses policiais que tem no mundo aí. Vamos ver se vocês têm mais poder que nós. É brincadeira. É lamentável explicar isso tudo aí para quem não entende nada, realmente é complicado. Mas como a gente já vivenciou o sistema religioso que pode produzir isso, infelizmente, a gente compreende bem isso. Para melhor esclarecimento, o sujeito, ele deve ser, eu diria, religioso, nem vou dizer que é cristão, religioso da religião dos homens de segmento pentecostal ou neopentecostal, que crê no batismo do Espírito Santo, ou em falar em novas línguas, ou o nome técnico dado pelos cientistas de glossolalia, que até nos Estados Unidos tem uma série de pesquisas nesse sentido, tanto dizendo que isso é uma insanidade, como dizendo que é o próprio Deus que está no cérebro da pessoa se manifestando. Se for procurar, existe. Pois bem, não quero entrar nesse mérito. O sujeito foi lá e queria se vestir, como ele disse, né? Não tinha condições, uma família pobre, então
não tendo condições, os pais lhe dão um conforto ou dá aquilo que o filho quer, e o filho não querendo trabalhar ou não tendo oportunidade para o tal, e aí dentro de um sistema religioso ele viu aquilo lá e achou, poxa, tá dando a minha telha, tô com vontade de ter aquela camisa, eu não vou nem ao menos pedir ou pelo menos um emprego para que eu possa comprar, eu vou lá entrar e furtar tudo, e aí vai ser só glória e língua estranha de cá e de lá. Aí foi pego, apanhado, jogado na delegacia. Chegando lá, ele faz uma miscelânea. Ele fala de línguas, ou em línguas, para demonstrar o quê? Insanidade, para que os policiais não acreditem muito nele e venham, obviamente, abater a pena. Aliás, ele é de menor, né? Se ele devolver o que ele furtou, ele vai assinar um tempo circunstanciado e vai ser liberado. Deve ter sido. Ou também superioridade, né? Porque agora eu tenho a língua estranha, ou eu falo num novo idioma, eu tenho superioridade, eu sou melhor e o que eu fiz foi aprovado por Deus. É isso que possivelmente ele pensou. E aí, muitos vão dizer, olha, evangélico, olha, é quente pobre, ignorante, olha, é isso e aquilo. Não podemos generalizar. Eu vi esse vídeo a primeira vez em 2013 ou 2014. Eu estava na faculdade, um policial que me mandou para mim via WhatsApp. E no momento, a priori, quando eu vi, eu mandei uma resposta automática para ele dizendo que insanidade e tal, mas eu já sabia todo o contexto. Aí você para pensar. O sujeito vai para um sistema religioso que aliena a pessoa, que não dá conhecimento, faz com que ele fique com a sua cabeça quadrada naquilo, achatada, não tem, por exemplo, um melhor esclarecimento da Bíblia, às vezes lê a Bíblia, mas não sabe interpretar a Bíblia, né, porque possivelmente não tem estudo, ou a própria denominação não dá muito estudo. Eu, por exemplo, venho de um segmento pentecostal tradicional, que até no início não se tinha muito estudo e tinha muito preconceito com estudo. Quando eu digo início, década de 1950, 1960, da minha denominação, ela iniciou em 1960. Do pentecostalismo no Brasil inicia em 1910. Então no início não se tinha muito estudo e até um preconceito, mas digamos aí dos anos 80 para cá, todas as igrejas tradicionais pentecostais, como a Assembleia de Deus, no meu caso era Deus e Amor, outras procuraram o esclarecimento nos estudos, ou seja, fazer teologia e tal. Mas essas ditas novas, as neopentecostais ou até mesmo igrejas da Assembleia de Deus, a Deus e Amor, por exemplo, que acreditam nessas heresias que existem dos neopentecostais, porque a administração ou a liderança, ela proíbe essas práticas. Só que não tem como fazer um filtro, controlar tudo, né? Por exemplo, na minha denominação era mais de 20 mil templos espalhados por quase o mundo todo. Então você vai controlar, vai refrear tudo isso? É claro que vai entrar louco lá, é claro que vai entrar pessoa que não tem discernimento do evangelho, não sabe pregar. E tanto é assim que, possivelmente, tanto na Assembleia e na Deus Amoroso, para você ser um pregador, você tem que passar no mínimo por um curso. Não é qualquer um, porque a autoridade fazia isso, muitas heresias se ensinava. Então, o que é o cenário aqui do sujeito? Ele possivelmente pode até ser de uma Assembleia de Deus ou de uma igreja neopentecostal. Neopentecostal nós temos aí várias. Cada dia surge um novo nome, então não posso dizer assim. Uma de exemplo seria aí a igreja do Edir Macedo, a igreja do Poder Mundial, né, que também é filhinha do Edir Macedo. O cara era da URD, dividiu e fez a dele. Cunhado do Edir Macedo, que é a Igreja Internacional da Graça, inclusive ele criou a URD no início e tal. É um dos exemplos, mas existe uma série de ramificações e que cada vez fica mais complicado ainda. Então nós não podemos generalizar. É necessário o estudo para tirar a ignorância. Porque parece que os evangélicos pentecostais são esse cara, reproduzem esse cara. Na realidade, quem reproduz esse cara é o sistema religioso, dos homens,
de pessoas que não têm conhecimento bíblico e que querem, de qualquer forma, colocar Deus como se ele fosse um Deus que permite tudo, que aceita tudo e que não condena as suas práticas delituosas. Então quer dizer, eu falo língua estranha, eu posso roubar, eu posso matar, eu posso estrupar, eu posso fazer qualquer coisa. E você pensa que isso não existe? Existe. Inclusive no catolicismo, em várias religiões. Nós não podemos associar uma coisa a outra. Aí a palavra do Senhor nos diz o seguinte: por que nós erramos? Por não conhecer a verdade e nem o poder de Deus. Que o pessoal do Reté, que é esse segmento neopentecostal, ele é muito envolvido com línguas e profecia. E a profecia sai com línguas. A profecia seria aquilo que ele disse que é tradução. Tradução simultânea. E línguas ali que ele falou que são próprias de quem fala línguas. Porque se você for pesquisar, algumas palavras tem cristãos verdadeiros, genuínos que falam. Aí pode ser o quê? Plágio também. Cópia, porque se eu quiser imitar o dom do Espírito Santo ou o falar em línguas, eu imito, porque é fácil você pegar as palavras. Inclusive o apóstolo, entre aspas, o personagem do Arnaldo, ele ensina como falar línguas estranhas. Aquilo realmente é um deboche, mas só que fala a verdade, é uma crítica. Que se você quiser entrar numa igreja evangélica, você fala línguas da noite para o dia. Até porque às vezes é incitado isto, porque você não tem valor, você não é tido como um homem espiritual se você não falar em línguas, em algumas denominações. Essa é a grande verdade. E até nós falávamos quando tínhamos algumas reuniões com os irmãos e tal, obreiros, que falar em línguas até o papagaio fala. Qualquer um fala. Não quero dizer aqui que talvez o sujeito não tenha sido batizado ou tenha recebido esse dom. Agora, fato é que da maneira que o sujeito está fazendo aí, realmente é um escândalo evangélico. Filhos de crentes ou de evangélicos, essa prática é muito comum, inclusive crianças de 6 anos falam em línguas, até menos. Isso está sendo muito discutido quando há o conselho de muitas igrejas ou até mesmo em reuniões de cada segmento evangélico para rever um pouco isto, porque talvez estaria tirando a própria infância da criança, e isso poderia levar ela ou culminar ela mais tarde a ter alguns transtornos psíquicos. Enfim, existem várias explicações para isso. Pessoas que meio me conhecem vão dizer assim: mas tu está falando disso, um dia tu falasse assim. Um dia você esteve num colégio, no final de uma aula, e começasse a falar em línguas do nada, querer falar de Deus, e todo mundo riu da tua cara e tal. Meu contexto é totalmente diferente deste, porque eu não fui criado em evangélico, ou em sistema evangélico, não sou filho de cristãos ou crentes. E eu tinha passado, sim, por um problema de ordem psíquica, que eu tinha perdido um ente querido e vinha sofrendo já de síndrome de pânico. E eu vou para a igreja evangélica, dentro de 3, 4 meses recebo o dom de línguas, e quando sempre, geralmente, vinha aquele pensamento de morte, ou coração palpitando, ou que algo fosse ocorrer comigo, aquele transtorno fóbico e tal, ou da síndrome de pânico mesmo, eu tentava orar e às vezes falava em línguas, e poderia até sair de fora de mim mesmo. Então era um transtorno que me levou a falar aquilo para tentar amenizar a questão. E aí falaram e tal. Agora, depois que eu comecei a ler a Bíblia, e aí foram 3 vezes ela toda, a gente começou a ter um esclarecimento, a saber que o Espírito Santo, ou falar em línguas, os dons são sujeitos ao profeta. Ele pode regular, controlar. Eu fui sabendo várias outras coisas. E hoje eu não falo línguas em qualquer lugar. Aliás, só falo quando há realmente a manifestação de Deus em lugares próprios, ou em igrejas, ou até mesmo no meu recinto, em casa. E jamais associei ou tentei associar a língua estranha querendo
convalidar um delito meu. A gente não sabe exatamente o que passa na cabeça do sujeito, da onde que ele vem. Eu estou conjecturando, trazendo hipóteses para tentar explicar esse fenômeno. Que recentemente até meu tio, que é pastor obreiro, né? Ele disse que veio um policial também mostrar esse vídeo para ele. Eu disse: tio, isso eu já sei, já me mostraram há muito tempo, isso já é bem antigo. E aí ele fala: ó, tá vendo o diabo para escandalizar. Aí tem essa outra possibilidade também, a questão de ser um dom, e quando é um dom Deus dá sem arrependimento, esse dom ser utilizado para coisas que desonram a Deus, fazem blasfêmia a Deus, né? Quantas pessoas não blasfemaram de Deus, ou não riram de Deus, ou até mesmo dos evangélicos com isso? Ainda mais que agora, com o advento das câmeras de filmagem, tudo, qualquer um pode tirar aí uma foto, uma selfie, fazer um vídeo e tal, e espalhar aí pela rede. E outra coisa, tudo isso que vem para o Brasil, essa inclusive teologia da prosperidade, o neopentecostalismo, veio dos Estados Unidos. Vai procurar estudar Kenneth Hagin, que seria quase o pai aí de Macedo e Companhia Limitada. Vamos estudar Mike Murdock, da teologia da prosperidade, grandes aí ícones, pastores televisivos, né, aí do cenário estadunidense. Vamos procurar saber quem são, né, para você ver que isso é a mesma reprodução. O Kenneth Hagin inventou a unção do riso. O cara ri, não só a unção do riso, mas também a unção do cair no poder, cair no espírito. O cara cai assim. Então tem tanto absurdo, né? E eu sempre digo, se é uma coisa inventada pelo brasileiro, os próprios brasileiros têm preconceito, mas como é industrializada, é americanizada, o pessoal aceita, né? E aí é óbvio que vai entrando em determinados segmentos e classes sociais que vai realmente formar um sujeito assim totalmente insano. É óbvio que é uma insanidade. Já é uma insanidade do ponto de vista espiritual, quanto mais do ponto de vista cotidiano e social, né? O próprio Deus diz claramente que quem anda à luz não pode andar nas trevas, que não tem comunhão luz com trevas, que há uma separação do mundo e das coisas de fato espirituais. Como que Deus pode ser a favor de um sujeito que acabou de cometer um crime e está falando em língua e está pregando o seu evangelho? Isso não pode rolar. Ainda com um tom de superioridade. Se ele se humilhasse, se arrependesse, era uma outra questão. Então é para pensar nesse sentido, porque com certeza muitos já sabem disso, já rolou isso no Zap Zap, o Línguas e tal, né? Eu até fico pensando em pessoas que são incautas nesse sentido, que não procuram o ensino para tirar exatamente a ignorância, né? Que acabam rindo. Inclusive teve um sujeito que foi para o Jô falar a respeito da língua estranha, fez um livro dizendo que a língua estranha dos evangélicos não existe. E a Globo, bem apelativa, como não gosta dos evangélicos, já foi lá: é verdade isso aí, porque o que fala em Atos dos Apóstolos está se referindo a idiomas e não a línguas, quer dizer, a possibilidade de eu conseguir falar um francês do nada, de repente, ter esse dom, e não em línguas de anjos e tal. Isso tem essas discussões em teologia. Mas o fato, o cara foi lá para escarnecer do povo cristão, do povo evangélico, dizendo que isso não existe. Não existe para ele, porque possivelmente ele não se converteu de verdade, deve ter copiado as línguas, viu que estava inferior dentro do sistema evangélico, então começou a procurar falar em línguas, né? Tinha uma série de outras problemáticas, aí sim, né? Porque eu fui batizado com línguas, não copiando os outros, mas sim com sinceridade. Sim, com sinceridade, e o processo foi indo, que também não é da noite para o dia. O Espírito de Deus vai te lapidando para você ter discernimento das coisas, para você não parecer cômico, e muito menos para dar escândalo e tal. E aí quando eu tive aquele, entre aspas, imbróglio na escola, e aí eu era uma pessoa muito quieta, muito calada, aí interpretaram realmente como loucura. Na realidade era uma loucura, a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, mas loucura esta que para mim
foi até boa para me tirar aqueles pensamentos negativos ali, daquela fobia, síndrome de pânico e tal. E antes de eu falar isso, já tinha pessoas que falavam. E eu nem sabia, nem me dava conta. Os carismáticos falam em línguas. Até eu estava falando recentemente com um sujeito, o cara me disse, as línguas deles parecem aquelas línguas da Arábia, né? Dos árabes. Isso é, possivelmente. Porque tem línguas que realmente são faladas na Terra. Carismático seria uma vertente pentecostal do catolicismo, tá? Então não tem nada de novidade. O problema é tudo é você jogar isso, né? Versículos bíblicos, doutrina bíblica, para de alguma maneira ganhar um benefício para não ser condenado, ou para, né, mostrar que o que está sendo feito é assim que tem que ser feito. Coisa errada. Isso aí não coaduna com o evangelho do Senhor, e sim dos homens.